13 anos de atualizações, 3 gerações de consoles, mas tirando a nostalgia e o hype de lado, será que ainda vale a pena jogar o GTA Online em 2026? Nesse vídeo eu vou te mostrar a realidade do GTA Online hoje, sem puxar saco pelo hype e nostalgia do jogo. O GTA Online ele foi lançado em 1º de outubro de 2013, exatamente 2 semanas após o lançamento do GTA V. E como a Rockstar Games fez para manter o GTA Online vivo até hoje, quase 13 anos depois, não foi nada fácil. O lançamento ele teve vários problemas que eles não esperavam, servidores colapsados, tela de carregamento infinita, missão de tutorial bugada e perda de personagens, o que deixou muitos jogadores da época frustrados. E para se tornar o sucesso que o GTA Online foi e até hoje, a Rockstar Games fez diversas atualizações no jogo, o qual tem atualizações até hoje. E claro, a comunidade ativa que é muito grande tanto nos consoles quanto no PC. Agora, uma comparação rápida de 2013 para hoje é que lá em 2013 jogar o GTA Online era uma mistura de raiva e humildade. Os jogadores eles passavam mais tempo presos naquelas nuvens infinitas de carregamento do que jogando de verdade. Ter 1 milhão na conta era status de rei, tinha que repetir a mesma missão 1000 vezes com os amigos e o maior perigo na rua era no máximo alguém num carro blindado ou um tanque lento. Corta para 2026 e o jogo ele virou outra coisa. Você deixou de ser um ladrão de lojas para virar dono de império como bunker, mansão e armas a laser. Hoje é muito fácil você ficar rico jogando sozinho, sem depender de ninguém, mas a inflação ela tá absurda e aquele 1 milhão de antigamente agora mal paga a tunagem de um carro. No fim, trocamos a simplicidade e a sofrência, entre aspas, do começo por um caos futurista onde você tem tudo, mas tudo custa uma fortuna. Em 2022, a Rockstar Games fez uma nova atualização para o GTA V nos consoles de nova geração, que é o PS5 e Xbox Series, que nesses consoles atuais trouxe o Ray Tracing que deixa o jogo com a iluminação e reflexos muito mais realistas. Mas como o jogo ainda é de 2013, que tem a engine antiga da Rockstar Games, o jogo ele tem a limitação da geometria. Por mais que nessa nova versão tenha o Ray Tracing, ele não corrige a forma das coisas. Muitas texturas de prédios, asfalto e várias outras coisas como carros, você ainda percebe que é um jogo antigo, por conta da limitação da engine antiga, que ela não aguenta polígonos complexos. Eu acho que a coisa mais notável e que faz uma grande diferença é a questão da taxa de quadros para a nova geração. Enquanto no PS3 e PS4 ficava em torno de 20 a 30 FPS, no PS5 você tem a possibilidade de colocar 60 FPS cravados, o que muda bastante no gameplay, deixando muito mais fluido. Você pode escolher entre fidelidade, que é com gráfico no máximo possível, mas com 30 FPS. E pode colocar o desempenho, que o gráfico ele vai ficar um pouco mais feio, mas em compensação você vai ter o gameplay mais fluido. Mas uma coisa que me impressiona e que o GTA V, que é um jogo de 2013, é melhor do que muitos jogos novos, é a física de direção. Dirigir no GTA ainda é mais divertido do que 90% dos jogos de mundo aberto lançados depois dele. Dá prazer de pegar um carro e dirigir pelo mapa de Los Santos, uma moto, até mesmo um helicóptero e avião. Ele é muito bem feito. A jogabilidade em troca de tiros, o menu de armas, o menu de interação é muito bem organizado e isso deixa muito mais satisfatório em poder jogar. Uma coisa bem comum dos iniciantes, na primeira coisa que vai fazer no GTA Online é entrar no mapa e ficar completamente perdido sem saber onde ir e o que fazer. São tantas ligações falando sobre negócios e etc que o iniciante ele não sabe nem que rumo ele pode tomar. O que mais acontece com os iniciantes é um noob trap. O jogo ele não te avisa que certas missões pagam valores de 2013 na economia de 2026. Por exemplo, o novato ele vai fazer uma missão pro Simon ou pro Gerald achando que ele vai ficar rico. Ganha 15 mil dólares e descobre que um tênis na loja custa 5 mil dólares. Então, ao invés de fazer missões mais antigas que pagam muito mal, pelo menos a maioria, você precisa iniciar com missões lançadas recentemente. O iniciante, ao invés de fazer as missões do Simon, que pagam 15 mil dólares, é muito melhor fazer as missões do Clucking Bell ou as missões do Dax, que te dão equipamento e dinheiro de verdade logo de cara. O jogo ele é bom, mas ele é péssimo em te explicar por onde começar. Por isso, para você entender
qual é as melhores formas, é importante você assistir os vídeos aqui do canal, que em diversos vídeos eu já falei sobre eles, e eu também sugiro que você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Mas enfim, a nova geração, para quem começa, já começa muito bem na atualidade, ganhando seus primeiros 4 milhões de bônus, que pode ser usado para comprar o primeiro esquema, carro e armas, o que ajuda muito, pois já se inicia muito à frente de quem está na antiga geração, que começa apenas com $1 milhão e uma pistola. Só para contextualizar, quando eu falo sobre nova geração, eu tô falando de PS5, Xbox Series S e X e a versão Enhanced do PC, mas a antiga geração eu tô falando do PS4, Xbox One e versão Legacy do PC. Lembrando que oficialmente os servidores foram fechados pela Rockstar Games para o PS3 e Xbox 360. Um ponto importante que eu preciso falar é sobre o fator grind. O que antigamente você suava muito para conseguir ganhar $1 milhão, hoje em 2026 é muito tranquilo. Em poucas horas você consegue até mais do que $1 milhão. O problema é que ao passar do tempo foi ficando mais fácil ganhar dinheiro, mas a inflação só foi aumentando. O poder de compra não é mais o mesmo. Outra coisa é o jogador ser chefe, CEO e presidente de esquemas e etc. Só de escutar isso a gente já imagina que vão ter vários funcionários trabalhando para nos deixar milionários. Mas quem trabalha na verdade é você. Na hora de vender a mercadoria do seu bunker ou da sua fábrica de ácido, você não manda os funcionários. Porém, muitos esquemas passivos são um grind muito inteligente, por exemplo a boate e o próprio bunker. Se você configurar tudo certinho e investir nos lugares certos, você vai faturar milhões sem necessariamente fazer missões para render o dinheiro. O único trabalho mesmo é vender e gerenciar o esquema. Lembrando que tem o risco de outros jogadores explodir toda a sua carga enquanto estiver vendendo e você perder horas de gameplay em segundos. Por isso, muitos optam por fazer essas vendas em sessão privada, que hoje é possível fazer. Então, se você jogava antigamente, que era na época que não dava para vender em sessão privada, hoje é bem mais tranquilo. A maioria dos jogadores que jogam GTA Online atualmente, grande parte é jogador solo, ou seja, faz tudo sozinho no jogo. E é uma coisa que muitas pessoas ficam com dúvidas. Será que dá para evoluir no jogo jogando solo? E sim, você consegue evoluir tranquilamente no GTA Online jogando totalmente sozinho. Você só vai ter algumas limitações em algumas missões e golpes antigos, como por exemplo o golpe do cassino e o desafio do mestre do crime. Mas hoje existem diversos esquemas que são 100% focados para os jogadores solos. Por exemplo, a agência, que você ganha $1 milhão fazendo tudo sozinho. Agora, se é divertido, isso tudo depende da forma que você joga e várias outras coisas. Isso vai de cada pessoa. Eu, na maioria do meu tempo de GTA Online, eu jogo sozinho e eu gosto. Eu acho divertido colocar as músicas das rádios ou até mesmo músicas minhas salvas e ficar dando um rolê pelo mapa fazendo alguma missão. Mas, sem sombra de dúvidas, jogar com os amigos é infinitas vezes mais divertido. Existe mais possibilidade de missões e golpes e várias outras coisas que você pode fazer com seus amigos. Por exemplo, corridas, minigames e etc. Desde 2019, a Rockstar Games consolidou 2 DLCs por ano, que é o padrão até hoje. Isso eu acho que é bem óbvio, um motivo que no final de 2018 foi lançado Red Dead Redemption 2 e a Rockstar Games focou nisso durante um tempo e depois começou a trabalhar no GTA 6. Normalmente, a Rockstar faz DLCs em parte, como por exemplo a última DLC, a Safe House in the Hills, que veio as mansões e o Michael do modo história. Uma parte veio em dezembro de 2025 e a outra parte vai chegar agora em 2026. Assim como foi lá em 2019, que o primeiro veio a atualização do cassino e a outra parte chegou no final de 2019 com o golpe do cassino. Eu acredito que vai ser assim durante muito tempo ainda, até o GTA 6 realmente ser lançado e depois do lançamento também, se a Rockstar Games continuar trazendo conteúdos para o GTA Online. Mas em questão dos conteúdos, muitas dessas DLCs os jogadores reclamam de ser muito reciclado diversas coisas, como as missões, por exemplo. E muitas coisas que chegam que dá até entender que foi feito às pressas para conseguir concluir o prazo de entrega. Mas faz até sentido isso acontecer, pois como sabemos, a Rockstar está focada em terminar o quanto antes o GTA 6. Os veículos, alguns que chegam são surpreendentes e outros nem tanto, e ultimamente a Rockstar está mais focada em trazer carros nas últimas DLCs, mas não faz muito tempo que chegaram outros veículos também. Agora os negócios, os esquemas novos que estão chegando, a maioria é fraco em questão de ganhos em dinheiro comparado a outros que já
temos. Grande maioria das últimas DLCs decepcionaram grande parte dos jogadores com os novos esquemas em questão de pagamento. E também tem muitos anos que não tem uma DLC com golpe, o que tá fazendo muitos jogadores acharem que nem vai ter mais por conta do foco no GTA 6. Como eu já falei para vocês, atualmente o GTA Online tem a economia inflacionada. Em 2013, com 1 milhão, você comprava o carro mais rápido do jogo, e hoje para você comprar um carro da polícia, que não é nem o carro mais rápido do jogo, custa 5 milhões e 400 mil dólares. E por aí vai, as coisas foram ficando mais fáceis de ganhar dinheiro, porém mais trabalhoso para conquistar as coisas. E o que muitos faziam em 2013 era comprar Shark Cards com dinheiro real para ter dinheiro no jogo, que economizava tempo. Hoje, em 2026 temos o Shark Cards ainda e também o GTA Plus na nova geração, que é uma assinatura mensal que você paga com dinheiro real para ter alguns benefícios no jogo. Eu já fiz um vídeo sobre o GTA Plus detalhando e falando se vale a pena. Se você quiser assistir depois, eu vou deixar o link no iCard aqui em cima. Mas os golpes antigos do jogo, como o golpe do apartamento, por exemplo, o pagamento não acompanhou a inflação, o que fez muitos jogadores atuais nunca terem feito, além de precisar de outros jogadores para fazer. Talvez um golpe antigo que pode considerar que paga bem nos dias atuais seria o complexo, mas muitos não gostam de fazer por ser demorado e precisam de mais jogadores para fazer. Agora, um problema que é recorrente no GTA Online é bugs e a qualidade dos servidores, que é algo que irrita bastante gente até hoje. Bugs acontecem com muita frequência e muitos desses bugs atrapalham diretamente no gameplay, como por exemplo o bug que tem no golpe do cassino, que ao passar no túnel com frame rate alto, por exemplo 60 FPS, o jogo ele dá um bug e sai da partida, te obrigando a fazer o golpe tudo de novo. Por mais que na tecnologia atual, com a nova geração, que temos o SSD e o jogo ele foi atualizado para ter essa melhoria de carregamento rápido, muitas vezes você ainda fica preso nas nuvens por conta dos servidores. Isso porque os servidores do GTA Online são P2P. Em servidores P2P não existe um computador central da Rockstar rodando a partida. Em vez disso, os consoles dos próprios jogadores se conectam diretamente uns aos outros. Um dos jogadores da sessão é escolhido automaticamente para ser o anfitrião, no caso o host da sessão, o que faz ter muitos conflitos, pois muitos desses hosts, por exemplo, tá com problemas ali na rota da internet ou algo do tipo, o que deixa o jogo muito ruim no carregamento de servidores públicos e lags. Além disso, o seu IP ele fica exposto para os outros. É por isso que hackers conseguem te derrubar da internet ou travar o seu jogo tão facilmente. Ele não tem um servidor da Rockstar no meio para te proteger. E claro, falar de problemas do GTA Online não tem como não falar sobre os hackers que tem no jogo, no caso do PC. Os hackers são um problema até hoje no GTA Online, mas diminuiu drasticamente após a Rockstar Games colocar um anti-cheat no final de 2024, 11 anos depois. O anti-cheat que a Rockstar escolheu foi o Battle Eye, que é um anti-cheat utilizado em outros jogos como Rainbow Six e PUBG. Em comparação a antes, hoje é muito mais difícil de encontrar hackers na sessão, mas não é impossível, você ainda pode dar de cara com um ou outro. Agora, uma coisa que me irritava muito antigamente no GTA Online era ter que fazer vendas de esquemas apenas em sessão pública. Hoje não é mais preciso derrubar as sessões para fazer venda sozinho e tranquilo. Em 2022, após a DLC The Criminal Enterprise, a Rockstar Games permitiu que os jogadores pudessem fazer vendas de esquemas em sessão privada, que ajudou muito os jogadores solos, que é a maioria das pessoas que jogam hoje. E uma coisa que você não sabe e precisa se atentar, e muitas pessoas perguntam diariamente se o GTA Online ele tem crossplay. E não, o GTA Online ele não tem crossplay. Se você joga no PS5 e seu amigo joga no Xbox, vocês não vão conseguir jogar juntos. Até mesmo você que joga na versão do PS5 não consegue jogar com seu amigo que é da versão de PS4. Ambos precisam estar na mesma versão para poder jogar juntos. Agora é o veredito final. Será que para antigos jogadores vale a pena voltar pela nostalgia? E na minha opinião, sim. O jogo ele teve diversas atualizações que você vai achar até mesmo que é outro jogo, além de ser um jogo muito divertido para jogar com amigos e até mesmo sozinho, pois tem muito conteúdo no jogo que você pode aproveitar e se divertir, além de matar aquela saudade também até o GTA 6, né? Mas e para novato, vale a pena começar do zero agora? Hoje, na minha opinião, é o melhor momento de começar do zero no GTA Online,
Online, pois como eu disse aí durante o vídeo, hoje é muito fácil conseguir dinheiro, você logo começa bem, mas é claro, tudo depende também do quanto que você vai jogar, se dedicar e tempo também que tem para fazer as coisas. Mas se você nunca teve a experiência de jogar o GTA Online, eu acho que vale muito a pena você testar e ver como que é, além de estarmos cada vez mais próximos do GTA 6. Então você provavelmente vai querer jogar e vai pegar uma base aí com o GTA Online atual. E caso você já tenha pegado um console de nova geração para usufruir do GTA 6, vai ser melhor ainda, pois você vai começar muito bem e com um jogo totalmente atualizado para os novos consoles. Mas se você jogar no PC, precisa se atentar aos requisitos das versões. A versão Enhanced, ela é a nova, que no caso ela é mais pesada e para PCs fracos provavelmente vai ser mais complicado, mas tem a versão Legacy, que praticamente roda em qualquer PC. É só você se atentar aos requisitos mínimos e pronto. Mas e o fator GTA 6? Após o lançamento dele, o 5 ele vai continuar com atualizações, os servidores vão se manter ativos e isso não tem como eu responder para vocês. Apenas o tempo vai nos dizer o que a Rockstar Games vai decidir. Se for para mim chutar, eu diria que a Rockstar Games vai focar 100% no GTA 6 e as atualizações para o GTA 5 vão diminuir. Mas eu acho que os servidores continuarão ativos por muitos e muitos anos ainda, por mais que não tenham mais atualizações. Vamos ver como isso vai acontecer com o tempo, só a Rockstar vai poder decidir isso. Se você decidiu que vai começar a jogar o GTA Online, eu te recomendo assistir essa série do Começando do Zero, que você vai saber exatamente por onde começar. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.